Quando alguém inicia a sua vida de estudos, precisa fazer uma distinção muito clara se quiser seguir uma vida intelectual séria e com frutos. Essa é a distinção entre enxergar todas as disciplinas exigidas para a construção de uma vida intelectual ah, em relação aos estudos tratados e as disciplinas exigidas para um curso superior ou para um programa de mestrado, doutorado. Ou seja, não tratar a filosofia ou o cultivo de uma vida séria de estudos como se fosse mais uma disciplina a ser memorizada. A memorização tem um papel fundamental, é claro, né, ao longo do percurso inteiro ah, da construção de um organismo intelectual sólido, por assim dizer, mas não substitui o papel da contemplação, entendimento e contemplação das verdades buscadas, né, por cada ciência, por cada arte. Isso eu tratei muito mais profundamente num vídeo falando sobre a educação clássica e quais eram as suas finalidades. No vídeo de hoje, eu quero tratar sobre o princípio dessa vida de estudos e um princípio que não pode ser tão explicado porque é uma experiência, mas nós podemos descrevê-lo de modo geral. E dessa forma, quando uma pessoa se encontrar nesta situação, entenderá o papel fundamental. Né? E qual é esse princípio? Qual é esse ponto de partida? É algo que Aristóteles comenta na sua Metafísica, que a filosofia se inicia com o espanto, né, com thalma. Esse espantar-se ou maravilhar-se dá-se, em primeiro lugar, com a percepção da própria ignorância. Né? Ou seja, nós conhecemos a nossa ignorância acerca de algum assunto. Isso, em geral, é uma virada de chave, porque pensávamos que sabíamos sobre algo, mas por meio de um livro, por meio de uma palestra, por meio de uma conversa com alguém, percebemos que há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa filosofia vã. Uma tradução a um verso no primeiro ato de Hamlet, do Shakespeare, em que ele está falando isso para o Horácio, né, o seu fiel amigo. E essa percepção nos leva à investigação, ou deveria nos levar. Porque se há a percepção, a consciência da ignorância, e o segundo passo é parar a busca pelo conhecimento, então provavelmente isso significa que não amamos tanto o objeto que pensávamos conhecer, né? E em segundo lugar, que não amamos o conhecimento de modo geral, a verdade, mas amamos tê-lo e expô-lo. Ou seja, amamos as honras, o que advém desse pseudo-conhecimento. Porque, na verdade, quem dedica-se seriamente, e dedicar-se seriamente significa dedicar amorosamente, amando, tendo um verdadeiro amor pelo conhecimento, não se cansa de ser discípulo. Nunca deixa de tentar aprender. E para ter ciência é preciso ter passado por um discipulado. Daí a relação entre scire e discere, em latim, uma relação feita pelo Hudson Vitor, quando ele está tratando, no começo do seu livro sobre as etimologias, acerca da origem da palavra disciplina, né, que provavelmente advém de ciência, e há uma relação entre ter conhecimento e ter a ciência, melhor dizendo, e aprender, ou seja, a relação entre scire e discere, porque aquele que sabe aprendeu em algum momento. Mas não é essa atitude que muitas vezes nós tomamos. Ou seja,
diante de algo que parece estar além das nossas percepções, o que fazemos? Bom, ou nos contentamos com aquele conhecimento se já estamos em um nível médio ou avançado, ou seja, após alguns anos e algumas leituras de estudo, ou ainda, né, desistimos de empreender um caminho. E essa desistência, ela é muito clara quando, por exemplo, nós nos deparamos com algumas atitudes, principalmente os professores, em que atitudes advindas de alunos que falam assim: poxa, professor, eu achei que esse curso não seria tão exigente assim. Mas o conhecimento não é tão exigente assim? Vamos nos contentar com trabalhos pontuais, né? A memorização de algumas frases. Bom, esses são indícios de que nós não estamos buscando com seriedade uma vida de conhecimento, desenvolver a nossa vida intelectual. Além dessa consciência da ignorância que deve nos fazer buscar cada vez mais desvelar a realidade e enxergar com os olhos do nosso intelecto o objeto a ser conhecido, e pode ser qualquer um, né? Algumas pessoas buscam entender mais sobre a liberdade, sobre o que significa a liberdade, o que é a felicidade para o ser humano, o que é a alma humana, o que é Deus. São questionamentos válidos, universais, digamos, em que acerca dos quais os homens sempre fizeram alguma questão, fizeram alguma pergunta, mas nem sempre são buscados por falta de interesse. E no fundo, na verdade, é uma falta de amor quanto ao que quer ser conhecido, porque é muito exigente. Bom, as coisas que valem a pena são assim, elas são mais exigentes na vida também. Porém, aquele que dá o passo para entender melhor sobre isso teme, de certa forma. Ele teme a ignorância e teme teme o seu conhecimento ser indigno do objeto a ser conhecido. Por exemplo, esse caso, né, essa situação, ela pode se aplicar muito mais a Deus, no caso de todos nós, mas pode se aplicar, por exemplo, a um objeto específico, no caso de um professor. Ou seja, aquele que deve conhecer bem, plenamente a sua disciplina, o seu objeto, para poder ensinar. E ensinar aqui significa conduzir, mostrando signos sensíveis para que aquele aluno possa traçar o seu próprio caminho. Aqui eu já dei várias vezes essa analogia, essa alegoria, em que o professor conduz, mas ele conduz não puxando o aluno contra a sua vontade, mas mostrando que existe um caminho. Ou seja, o professor aponta e o aluno precisa dispor-se a buscar com as próprias pernas, a trilhar com as próprias pernas aquele caminho. E se ele não quiser, bom, aí é impossível ensinar alguma coisa para alguém que não quer aprender. Esse temor, então, existe no caso dos professores, mas no caso das pessoas de modo geral, ou seja, um temor de ignorar algo que valha muito a pena. Além desse temor, então, tendo consciência da ignorância, temendo de alguma forma, existe um prazer que advém do conhecimento. Esse prazer é realmente um repouso da nossa busca diante do conhecer, diante da descoberta de alguma coisa. E é um prazer também que é percebido quando alguém se depara com a situação de que o objeto a ser conhecido é muito mais belo, por assim dizer, ou seja, ele tem uma ordem, uma harmonia, ele tem uma profundidade e uma claridade ao nosso intelecto muito maior do que a que pensávamos outrora. Todas essas notas
consciência da ignorância e a busca pelo conhecimento, um conhecimento valioso, um conhecimento que não se reduz à curiosidade, né? Ou seja, não são assuntos efêmeros, mas assuntos que pertencem ao homem, ao ser humano. Além disso, esse temor diante da ignorância e diante da ignorância de modo geral e da ignorância do objeto específico da nossa pesquisa. E esse prazer, né, esse maravilhamento, né, tudo isso pode ser resumido, ou são notas do espanto filosófico acerca do qual Aristóteles comenta no princípio da metafísica e que nos leva a querer buscar mais a respeito da realidade. Ou seja, se a gente considera a filosofia como o produto que advém, a busca que advém, o amor que advém desse espanto inicial, nós não estamos reduzindo as disciplinas de uma graduação, de uma pós-graduação. Nós não estamos reduzindo as disciplinas necessárias para fazer uma prova ou a um conhecimento que é pesado ao estudante porque ele não consegue enxergar como isso se atrela à sua vida, à realidade do seu trabalho, por exemplo. Sendo que o conhecimento filosófico é indispensável no sentido de nós não podemos achar que ele não está em algum canto da vida humana. Quando estamos conversando sobre as bases da filosofia, sobre as artes liberais, por exemplo, são instrumentos necessários para que todos os homens pensem. Quando estamos falando sobre o movimento, isso é algo com que todos nós nos deparamos na física, ou sobre o que é a natureza. Na psicologia, então, no estudo sobre a alma humana, nós nós vivemos com a alma unida ao corpo, não somos as nossas almas, como diz São Tomás de Aquino, nem somente o nosso corpo, não somos brutos, né? Não fomos feitos para viver como brutos, mas para buscar a virtude e a sapiência, como diz, como teria dito Odisseu, segundo Dante, né, numa passagem belíssima do Inferno da Divina Comédia. Então, essas inquietações que são universais, pertencem a todos os seres humanos, não são alheias à nossa realidade, independente de qual seja essa realidade. Mas elas nos dão uma visão mais profunda sobre qualquer coisa que façamos. Por isso, elas devem ser buscadas. E qual o contrário a isso? Bom, o contrário a isso é, de modo bem claro, estabelecido por alguma corrente filosófica, em especial presente na filosofia moderna, um pensamento, digamos, a corrente aqui é no sentido de uma atitude diante da realidade, que é a de impossibilitar, de abortar o pensamento quando ele se depara com algumas dúvidas. E essa atitude nós poderíamos chamar ceticismo, né? Que seria o oposto ao maravilhamento, ao espanto, né? Este ceticismo significa tratar o conhecimento como algo a ser abortado, né? Existe um grande comentador e a partir da leitura de uma exposição sua, o Marcus Burnquist, o qual fala sobre Wonder and Skepticism em uma conferência dada, né, um professor norte-americano, e que tem uma pegada bem interessante para nos mostrar a distinção entre a vida do filósofo e a vida do cético. E o cético é, de modo mais claro, né, aquele homem que tenta evitar o desenvolvimento do conhecimento porque busca a quietude, busca a falta
de dificuldade, de divergências que criarão dificuldades para o próprio pensamento. E com base em buscar essa quietude, essa tranquilidade, o que é justificado por o homem, por pensamentos como o homem não pode ir além de algum conhecimento, não pode conhecer acerca da realidade de modo profundo, então ele deve parar a sua investigação. Ele deve parar naquele momento toda a sua pesquisa e contentar-se com não encontrar respostas, com o fato de não ter encontrado respostas para alguns questionamentos, porque, na verdade, a busca por essas respostas apenas o levariam ao desespero, à agonia, à dificuldade. Então, não vamos tentar, nós vamos parar o pensamento. E essa atitude é muito comum em conversas gerais em que são enunciados alguns conhecimentos, algumas verdades acerca das quais nós não podemos duvidar, como não se discute sobre política e religião. Bom, se não se discute sobre política e religião, discute-se sobre o quê? Política, se a gente entender no sentido mais profundo, é a ordenação da vida humana em comunidade, que depende de um conhecimento sobre o que é a felicidade humana, de quais são os bens mais elevados que devem ser buscados pelos seres humanos, em seus planos de vida específicos. Então, acerca do que nós vamos discutir? Esse é um assunto importantíssimo. E religião, então? Se o homem tem ou não um fim sobrenatural, e qual é, e como buscá-lo do modo devido, ou seja, afirmando que ele possui, que a vida não termina aqui. De que modo ele deve buscar? A estas questões, e a formulação destas questões já levou muito tempo. Consegui formulá-las de forma clara. Porém, a formulação não é suficiente. É preciso darmos respostas a isso. E se tivermos uma atitude de não buscar este tipo de debate, e aí a capa, ou seja, os motivos vão ser diversos, Em geral, as pessoas falam isso porque não querem adentrar assuntos acerca dos quais não têm as ferramentas para discutir. Então, o próprio ser humano se fechará numa inquietação a qual será justificada como se fosse quietude. Mas, na verdade, é a quebra, é a ruptura com um fluxo, com uma tendência natural do conhecimento humano. Ou seja, é como privar o homem da própria humanidade, cuja nota específica é a racionalidade, a qual nos leva a essa tentativa de desvelar a própria realidade. Então vejam só como algumas atitudes que podem ser banais e são difundidas, e realmente são difundidas, mas do ponto de vista filosófico tem pressupostos, tem princípios acerca dos quais nós não discutimos, mas cujas consequências são graves. E, em geral, as pessoas nem pensam sobre estes princípios. Assim como aquela pessoa que só faz, em qualquer área, faz atitudes, toma decisões, como no campo do direito, da política, da economia, sem refletir sobre os fundamentos dessas decisões, está tomando de modo cego, está baseando decisões sérias, julgamentos sérios a respeito de questões importantes ao ser humano em padrões que são repetidos por várias pessoas. E se estas pessoas estiverem, no fundo, sendo manipuladas por outras, e essa repetição de padrão que pode significar para elas uma libertação em algum sentido, em algum sentido ínfimo, porque elas fazem aquilo ou porque elas recebem dinheiro por aquilo, não for, na verdade, um modo de aprisioná-las, de manipulá-las
para que cumpram com interesses extrínsecos, alheios e desconhecidos, né? Essa é uma reflexão bem interessante, né, que me surgiu a partir desta leitura e debate do texto mencionado. É um texto em que vocês vão encontrar no site do Thomas Aquinas College, cujo título é Wonder and Skepticism, e é uma reflexão interessantíssima para aquelas pessoas que estão iniciando a vida de estudos e para aquelas pessoas que já estão num nível intermediário ou mais avançado, para refletirem sobre quais são as finalidades e quais são os princípios, os fundamentos dos seus estudos. Ou seja, o que motivou-te a estudar, né? E por que continuas esses estudos? Será que amas a verdade, a sabedoria, ou amas apenas o fato de teres algum conhecimento, de ter algum conhecimento e poder publicizá-lo, poder divulgá-lo e receber alguns elogios, né? És sábio, conheces a verdade, entendeste a verdade, mas na verdade o que buscas são os aplausos, né? E a dependência das honras extrínsecas é quase sempre injusta, a não ser para aquelas pessoas, quer dizer, até para aquelas pessoas que buscam publicizá-las. É quase sempre injusta, vai dizer o Aristóteles no começo da Ética, porque as pessoas não julgam com todas as circunstâncias, né, da realização de uma ação. Elas não conseguem enxergar os nossos corações, digamos assim, então muitas vezes podem julgar mal ou podem não fazer nenhum juízo de várias atitudes boas que tomamos privadamente. Porém, aquelas pessoas que dependem da glória, dependem da honra, estão dependendo de algo extrínseco. E essa dependência não é própria ao ser humano, pois é um ser que pode buscar a sua felicidade a partir do que é dotado, do que foi dotado, das suas capacidades, ou seja, de modo intrínseco. Então, não há um grande valor na honra pela honra, no conhecimento pela honra, por ser reconhecido. Não importa. O que importa é aprender. E aí, esse aprendizado que eu disse no começo do vídeo não pode ser ensinado plenamente, pois é uma experiência pela qual nós passamos. Esse aprendizado de amar o conhecimento e buscá-lo seriamente, ordenadamente, como se estivéssemos buscando agradar uma pessoa com quem nós queremos passar o resto da vida, digamos assim, né? Ou seja, a gente precisa de ordem na nossa rotina para se encontrar com aquela pessoa, prestar atenção, né? E realmente querer entender quais são os seus problemas, de que modo podemos ajudá-la ou de que modo nós podemos ser ajudados por essa relação. Da mesma forma, existe uma relação com a sabedoria. É claro, da mesma forma do ponto de vista do amor, mas os pormenores são um pouco distintos, né? Porém, é um amor que deve ser cultivado. Nós queremos, mas ele precisa de cultivo, né? Precisa de cuidado e de muita atenção. E ele se inicia com esse espanto, com esse maravilhamento diante da realidade, né? O qual nos mostra a nossa ignorância, nos faz temer, mas quando é alcançado o objetivo que buscávamos, ou seja, o conhecimento, quando nós podemos descobrir alguma coisa, aí o prêmio é muito prazeroso, ele vale muito a pena e é algo que nós buscamos ao longo da nossa vida inteira, sem cessar, porque aquele que realmente ama o conhecimento não cansa de ser discípulo, sempre buscando os ombros dos gigantes, né, sobre os quais irá alçar-se a realidade a alturas grandiosas e poderá ver assim a realidade na sua profundidade. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado nesta reflexão que me surgiu e continue acompanhando os vídeos do meu canal,
porque outras reflexões a respeito da filosofia, a respeito das línguas e da vida intelectual certamente se seguirão. Deixa as tuas impressões abaixo, não deixa de curtir e compartilhar o vídeo. E até o próximo vídeo.